Falo também sobre Pedro, o meio atacante do Corinthians fechou mesmo com o Arsenal, ele está vendido. Falo sobre o Corinthians e os reforços, o Pablo, zagueiro do Flamengo, ex-jogador do Timão, pode voltar? Tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora pedir para você, se curtiu o vídeo, também deixa like porque ajuda bastante. E essa história de que Pedro, meio atacante do Corinthians, está contratado pelo Arsenal. Quem trouxe a informação foi o craque Neto. Na semana passada, primeiro ele divulgou sobre o interesse do Arsenal em fechar com o jogador. No dia seguinte, o Neto assegurou que a venda já está concretizada e que o Pedro será entregue ao Arsenal em dezembro desse ano. Fui checar com o pessoal do Corinthians e com o pessoal da Elenco Esportes. Pedro é agenciado pelo Fernando Garcia, ex-conselheiro do Corinthians e um dos caras com mais trânsito dentro do timão. E as respostas tanto do Corinthians quanto do pessoal da Elenco Esportes são parecidas. Há o interesse do Arsenal na contratação do atleta, já rolou uma primeira rodada de sondagens, algo para entender as condições do negócio. Mas as duas partes asseguram que não existe negociação, que não tem proposta oficial, não tem contraproposta, nem nada nesse sentido. É importante lembrar que o Pedro, que tem 17 anos de idade, renovou recentemente seu contrato. O novo vínculo só se encerra em março de 2026, multa rescisória de 120 milhões de euros e o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos. A única coisa esquisita nessa história nos últimos dias é que Vanderlei Luxemburgo, que havia vetado a ida do Pedro pro Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, não o coloca para jogar as 5 partidas. O Pedro vai para o banco de reservas e não sai. Ninguém consegue entender o porquê. Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por reforços. Inicialmente, o Corinthians procurava no mercado um camisa 10, essa era a prioridade máxima, mas o Timão já percebeu que não vai bastar apenas trazer um 10. Um volante e um zagueiro também são prioridades. Quero te explicar a situação do zagueiro e depois falar sobre o Pablo, que pertence ao Flamengo. Corinthians vai perder na metade do ano o Balbuena, isso já é líquido e certo. Corinthians também sabe que o Bruno Mendes está de saída, tem contrato até dezembro, não quer renovar o vínculo. O Gil, para completar, tem sido titular, mas já tem 35 anos de idade, é outro atleta cujo contrato se encerra em dezembro. E é diante desse contexto que os dirigentes do Flamengo querem contratar para a metade do ano um defensor. A ideia é que pudesse ser o mais novo possível. Em busca desse rejuvenescimento do elenco, há muita preocupação do Vanderlei Luxemburgo e também dos dirigentes em relação à média de idade. Mas surgiu recentemente a possibilidade de o Pablo, que já passou pelo Corinthians, foi muito bem dentro de campo, foi muito mal na saída dele, de o Pablo voltar ao Parque São Jorge. O Pablo está completamente fora dos planos do Flamengo. Ele é hoje a quarta opção. A dupla de zaga titular tem o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Quando um dos dois não pode jogar, quem joga é o Davi Luiz e só depois que o Pablo é lembrado. Pablo que tem sido bem pouco utilizado. E tem um vencimento alto, entre salários, direitos de imagem e luvas, ele ganha algo na casa dos 700 mil mensais. Esse aspecto financeiro é um dos problemas contra o Pablo no Corinthians, o outro é a questão da idade. Mas dá para descartar o Pablo? Não. Se o Corinthians não conseguir avançar em relação a zagueiros jovens, o nome do Pablo pode acabar voltando à pauta alvinegra. Não é prioridade, não está na primeira lista de reforços para a zaga. Mas é um nome que está sendo monitorado, sendo observado, e dependendo do que ocorrer com os demais, o Pablo pode voltar à pauta. Você gostaria do Pablo no timão? Você, corintiano, aceitaria, depois de tudo que rolou, da forma como ele deixou o clube? Lá, só para lembrar, na oportunidade, o empresário dele, Fernando César, fez uma série de pedidas consideradas pelo Corinthians estapafúrdias, completamente fora da realidade, e isso acabou por dificultar a permanência do jogador. O Diego Oliveira, boa noite, Nicola, um abraço, like 65, o Corinthians voltou, e vitória super importante do Corinthians. Corinthians que vinha numa sequência de 8 jogos sem ganhar, eram 7 sob o comando do Lucha. Lucha tinha 3 empates e 4 vitórias. O Corinthians conseguiu, no primeiro momento, escapar dos gols que o Fluminense quase marcou. O Flu parecia mais perto de abrir o placar, só que o Flu não conseguiu ser eficiente. E aí, nesse sentido, o Corinthians sobreviveu e depois se aproveitou do bom futebol do Roger Guedes, que é aquele que nunca baixou o nível, né? Para conseguir garantir os 3 pontos fundamentais, que inclusive o tiraram da zona do rebaixamento. Nicola, me atualiza sobre reforços do Corinthians e sobre as eleições do clube, quem leva. Vou começar falando sobre as eleições.
Eu acho que o vencedor da eleição para presidente, que está marcada para novembro, ela está muito condicionada ao que o campo fizer. Se o Corinthians fizer uma temporada de razoável para boa, a chance de o grupo da situação permanecer é grande. Se os resultados forem ruins, o Corinthians seguir muito mal, a tendência é que a oposição acabe vencendo, tá? O Alex Carvalho quer saber se o Everton Ribeiro vai para o Corinthians ou não. Alex, não. Se o Everton Ribeiro for contratado pelo Corinthians, será em 2024. Isso só vai acontecer se o Flamengo não quiser renovar com ele. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique vão dar prioridade para o Flamengo na renovação. Tá? Nicole, a reunião que o Corinthians iria fazer para contratar o Rojas. Guilherme, eu não tenho essa informação. Acho que o André, né, quem trouxe a notícia, não tem essa confirmação, não, tá? A informação que eu tenho é de que não tem possibilidade de acordo nesse sentido, não. Nicole, a reunião que o Corinthians irá fazer, essa eu já respondi. Nicola, Talisca no Corinthians, é o Pedrão quem pergunta. Pedrão, coisa de um mês atrás eu contei que o Talisca voltaria ao Brasil. Não. Eu contei que o Talisca quer deixar o Al Nassr na metade do ano. O time, inclusive, foi vice-campeão. Estava com a faca e o queijo na mão. Ontem acabou com uma rodada de antecedência, perdendo o título do Campeonato Saudita para o Al Ittihad. É o time do Romarinho. Romarinho meteu mais 2 gols. Cara, se vocês soubessem o moral que o Romarinho tem na Arábia Saudita, o que ele é ídolo no Al Ittihad, o que ele aparece nos momentos decisivos com gols e assistências, lá ele é muito grande, mas muito grande mesmo. Mas voltando ao Talisca, o time dele e do Cristiano Ronaldo ficou só com o vice-campeonato, o que é uma grande frustração. E o Talisca tá louco para ir embora, ao que parece o Cristiano Ronaldo também. Só que eu acho muito difícil viabilizar a vinda do Talisca para cá, levando em consideração que ele ganha 8 milhões de... Não sei se... ele teve um aumento, ele foi para 12 milhões de euros por temporada. Deixa eu ver quanto é que dá isso. Ele está ganhando 64 milhões de reais por ano, depois da renovação do contrato. 64 dividido por 12, estamos falando de 5 milhões e 300 mil por mês. Esse é o salário do Talisca lá no futebol saudita. Eu acho praticamente impossível que ele venha. Tinha alguém perguntando sobre o Bruno Mendes. Cara, o Corinthians ainda não conseguiu uma resposta do empresário do Bruno Mendes sobre a proposta feita de renovação e o Internacional tem demonstrado confiança de que pode contratá-lo. Matheus Pereira vem para o Corinthians, esquece, Igor, chance nenhuma. O cara ganha muito dinheiro por lá, deve continuar no próprio futebol saudita. O Douglas, que é corintiano, está pedindo fora do Willian, mesmo depois da vitória por 2-0 contra o Inter. O Júnior Ferreira quer saber se o Firmino vem para o São Paulo, chance nenhuma. Quando o Firmino voltar ao Brasil, acho que ele vai dar prioridade ao Corinthians. Ele já se declarou torcedor do Corinthians e tem o sonho de infância de jogar no time do coração. Globo transmite quem dá mais audiência, não o melhor time. Corinthians e Flamengo não tem culpa dos outros times mesmo nas primeiras posições, não darem audiência. É o registro do Washington Luiz.